Muito bom dia para você. Hoje é dia 1º de julho de 2023 e a palavra do Senhor nos traz lá no livro do Gênesis. Naqueles dias o Senhor apareceu a Abraão junto ao carvalho de Mambré, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda no maior calor do dia. Levantando os olhos, Abraão viu 3 homens de pé perto dele. Assim que os viu, correu ao seu encontro, prostrou-se por terra e disse: Meu senhor, se ganhei tua amizade, peço-te que não prossigas viagem sem parar junto a mim, teu servo. Mandarei trazer um pouco de água para vos lavar os pés e descansareis debaixo da árvore. Farei servir um pouco de pão para refazer de vossas forças antes de continuar a viagem, pois foi para isso mesmo que vos aproximastes do vosso servo. Eles responderam: Faze como disseste. Abraão entrou logo na tenda onde estava Sara e lhe disse: Toma depressa 3 medidas da mais fina farinha, amasse alguns pães e assos. Depois Abraão correu até o rebanho, pegou um bezerro dos mais tenros e melhores e deu-o a um criado para que o preparasse sem demora. A seguir, foi buscar coalhada, leite e o bezerro assado, e pôs tudo diante deles. Abraão, porém, permaneceu de pé junto deles, debaixo da árvore, enquanto comiam. E eles lhe perguntaram: Onde está Sara, tua mulher? Está na tenda, respondeu ele. E um deles disse: Voltarei sem falta no ano que vem, por esse tempo, e Sara, tua mulher, já terá um filho. Ouvindo isso, Sara pôs-se a rir da entrada da tenda que estava atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, muito avançados em idade, e para ela já havia cessado o período regular das mulheres. Por isso, Sara se pôs a rir em seu íntimo, dizendo: Acabada como estou, terei ainda tal prazer, sendo meu marido já velho? E o Senhor disse a Abraão: Por que riu Sara, dizendo consigo mesmo: Acaso ainda terei um filho, sendo tão velha? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? No ano que vem voltarei por este tempo, e Sara já terá um filho. Sara protestou, dizendo: Eu não ri, pois estava com medo. Mas ele insistiu: Sim, tu riste. Meus irmãos, e veja bem que aqui a gente viu que Abraão sempre confiou, mas humanamente falando, mesmo quando ele confiava essa confiança sempre nos planos de Deus, ele ainda achava que era por meio das brechas humanas, que era com Ismael, o filho que ele teve com a escrava Agar. Mas Deus disse que não, que seria uma outra descendência, que seria Isaque. Mas quando isso acontece, o Senhor visita Abraão por meio dessas pessoas. Abraão demonstra exatamente essa gentileza de receber, de acolher, de os alimentar, de dar água, se considera como servo e realmente ele faz o papel ali de servir, escolhe a melhor farinha pede que Sara escolha a melhor farinha para produzir os pães, ele escolhe o melhor rebanho, mas Deus ali, ele dá continuidade na promessa que ele fez a Abraão e ele disse: Olha, daqui a determinado tempo eu voltarei porque Sara terá um filho. Mas Sara, no coração dela, humanamente era impossível. 2 motivos. Sara já estava em idade avançada, mas muito mais que isso. Fala que o seu período regular de mulher já havia cessado, ou seja, Sara já não tinha mais menstruação. Ela provavelmente, com certeza, já tinha passado pelo período da menopausa, então ela não tinha mais menstruação, então ela não teria esse período fértil, porque Sara tinha 90 anos e Abraão tinha 100 anos. E aí Sara, quando ouve aquilo, dá risada, mas não era nenhuma risada no sentido de prazer, de ser alegria, era uma risada exatamente de desgosto, de dizer: eu não vou ter tal prazer mais, porque humanamente falando é impossível, eu já não posso mais gerar um filho. Mas aqueles homens, era o Senhor aparecendo a Abraão. E aí então ele diz exatamente: por que Sara riu? Dizendo que não era possível. Sara fala: riu? Não, eu não ri de medo. E ele respondeu: riu sim, porque ela achou que não tinha sido vista. E aí quando é descoberto que eles tinham ouvido o que ela tinha dito, então ela nega e diz que não. Mas ele é bem categórico: para Deus nada é impossível. Qual é o impossível da sua vida, meu irmão? O que exatamente que, humanamente falando, não tem mais jeito? E às vezes, quando a gente faz essa pergunta, as pessoas acolhem: não, agora vai ser feito o que eu quero. Não, vai ser feito aquilo que o Senhor quer, que é o melhor para mim e para você. Porque quando a gente fala humanamente impossível, quando a gente pede uma cura, por exemplo, Deus tem diversas formas de curar.
O tipo de cura que a gente pede é só, faz o milagre da cura daquela enfermidade. Mas Deus, ele tem as suas diversas formas de curar. E a gente precisa estar aberto aos planos de Deus. Assim como Abraão confiou, mas acreditando que Deus agiria por meio daquela brecha humana, da lei, que permitia que, quando a mulher não pudesse ter filhos, para que houvesse descendência daquele homem, ele tivesse relações com uma escrava e que ela lhe desse um filho, e esse filho era considerado legítimo, porque a mulher dele era estéril. E era assim que Abraão achou que Deus agiria. Mas Deus vai além. E não é sobre os planos do homem, é sobre os planos de Deus. Agora, para que se cumpra na perfeição, é preciso que nós estejamos de coração aberto e confiando plenamente no Senhor. Sempre, sem hesitar, sem titubear. E compreendendo exatamente isso. Não são os meus planos, é a minha confiança em Deus, nos planos de Deus. E se for sem Ele, é melhor que não aconteça nada. Porque a gente é muito limitado. A gente mal consegue ver o que está à frente do nosso nariz. Deus vai além. Por que tantas vezes a gente recebe uma graça depois de muito sofrer? Porque é preciso um processo de cura e Deus compreende isso. A gente não, a gente só quer o objeto, a gente só quer a graça naquele momento. Mas se ela acontecesse naquele momento, o processo não seria concluído. E a gente talvez nem percebesse exatamente que ela aconteceu. Todos os dias já é um milagre a gente acordar e respirar. Mas a gente prefere ficar murmurando e reclamando. Porque o nosso processo de amadurecimento, ele é contínuo. O nosso processo de conversão, ele é contínuo. E todos os dias nós somos testados, nós somos provados. Agora entenda que, se por um lado, o inimigo precisa que a gente dê brecha para que ele entre e sapateie na nossa vida, por outro lado, Deus, como soberano que é, ele escolhe respeitar a nossa liberdade. Porque eu e você somos criaturas. Há quem acredite que é Deus de si mesmo, mas, enfim, cada um com o seu e respeitemos isso. Mas, para aqueles que encontraram Cristo e que professam nele sua fé, a gente sabe que nós somos criaturas, somos servos, que a quem ele chama de amigos, e que Deus é Deus, e ponto. Crendo eu ou você ou não, ele permanece sendo Deus. Mas entenda que esse Deus, ele respeita o nosso querer. Ele bate a porta do coração e fica esperando que a gente abra, que a gente creia, que a gente confie nele. Então você é livre para fazer o que você quiser. Mas que quando a gente apresentar diante do Senhor, fale sim dos seus planos, dos seus sonhos, daquilo que você espera para a sua vida, mas que a gente tenha no nosso coração essa humildade de servo, de compreender. Estou te mostrando o que eu desejo, Senhor, mas que se cumpra a tua vontade. Não deixe de participar da Santa Missa. Estando em estado de graça, não deixe de se aproximar da fila da comunhão e saber que eu e você somos como um mendigo que é convidado a estar na mesa do Rei, no banquete do Rei, e que aquele sacrifício que acontece toda Santa Missa, ele é por mim, ele é por você, porque esse é o seu valor. Esse é sobre o tanto que Deus te ama, é entregar seu Filho amado para que eu e você fôssemos resgatados do pecado e tivéssemos vida e vida em abundância. E não vida para esse mundo que é finito, que é limitado, que um dia todos morreremos nesse corpo físico, mas vida para a eternidade. Que Deus lhe abençoe.